a polícia indiciou o mascote do Inter por importunação sexual. Exatamente, Domitila. Aconteceu hoje a conclusão do inquérito. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, informou que o intérprete do Saci, o mascote do Internacional, foi indiciado por importunação sexual contra duas mulheres, os atos ocorridos no Clássico Grenal de fevereiro. Ele foi acusado inicialmente pela jornalista Gisele Kimpel, que alegou que o intérprete do mascote, na hora da comemoração do terceiro gol do Inter, marcado pelo Alan Patrick, abraçou e beijou ela sem consentimento. Isso, claro, foi investigado pela polícia. Em meio a essa investigação, enquanto o inquérito estava sendo desenvolvido, veio uma segunda denúncia. No caso dessa torcedora do Inter, que a gente está vendo na imagem, na foto, que alega que quando pediu para fazer uma foto, para tirar uma foto com o Saci no pátio do Beira-Rio, antes do jogo, ela foi abraçada com força pela cintura, pelos braços, e que o intérprete do Saci teria tocado na região dos seios dela. Hoje a polícia divulgou essas imagens das duas denúncias contra o intérprete do Saci. A gente está vendo agora a imagem estava vendo ali a imagem dele se aproximando da jornalista, né, da Gisele Kimpel, durante ali a comemoração do terceiro gol do Internacional, e ele está indiciado. O processo agora segue no Ministério Público. A polícia entendeu que o Saci cometeu esses atos. O crime de importunação sexual, ele cabe de 1 a 5 anos de prisão, né, de reclusão. É claro que vai depender tudo do julgamento, vai ter direito à ampla defesa, mas a polícia concluiu o inquérito e indiciou o intérprete do Saci. O Inter informou que ainda não foi notificado oficialmente sobre a conclusão do inquérito e vai analisar o conteúdo a partir dessa notificação. O clube, no momento da denúncia, já afastou o profissional, não é ele quem está utilizando a fantasia do Saci. Inclusive, no último jogo do Inter, foi uma mulher que representou o Saci, ficou ali brincando com a torcida, tudo tranquilo na última partida. Perfeito, Marinho. Só acho nessa história eu só acho dessa história toda, Domi, que a gente tem que falar o nome do acusado, não o Saci. O Saci não tem culpa de nada. O Saci é uma figura, aliás, querida, que os torcedores adoram e tal. Então, acho que a gente tem que falar o nome do acusado, nome e sobrenome, porque senão fica muito, na minha visão, e não é uma crítica, é só uma opinião, fica muito na imagem do Saci. Não é o Saci, é um CPF que está ali. E acho que esse cara precisa ser exposto. Gabriel Lagoas, né? É um dos investigados. Foi o nome que veio à tona na época do Grenal, em fevereiro. A polícia não divulgou a confirmação do nome do Saci, divulga apenas as iniciais dele. Houve uma mudança recentemente no profissional que representava o Saci, então não tenho como trazer essa confirmação para vocês aqui agora. Na época, um dos funcionários investigados no caso é Gabriel Lagoas, ator que interpreta o Saci. Essa notícia é de 18 de fevereiro de 2024, ou seja, na semana do Grenal. A informação divulgada pela Rádio Guaíba e confirmada pelo UOL. Isso em 18 de fevereiro. Por isso que eu estou dando o nome. Claro que a polícia não quiser divulgar. Ela divulgou GL ou divulgou outra coisa? Ele é menor de idade? Não, 30 anos. 30 anos tem o funcionário do Inter. E as iniciais? Um segundo que eu estou abrindo aqui. Tá. Causei aí, né? Mas desculpa, é bom a gente sempre... Não, imagina, é interessante seu ponto, né? Eu confesso que eu sei... Se ele fosse menor de idade, não podia dizer, né, Domi? É isso que eu ia dizer só. Mas se ele tem 30 anos... G.AA informou aqui a polícia. De 30 anos. A gente sempre fica nessa dúvida porque o processo ainda não está concluído, né? Ele só foi indiciado, mas aí com certeza se ele for julgado e culpado, aí eu acho que a gente fica livre para falar o nome e aí vai ser divulgado, obviamente, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Mas realmente, Hernan, você tem toda a razão, né? A gente falar o Saci foi acusado, não foi, né? Tem um CPF ali. Então foi boa a sua fala. Marinho, obrigada pelas informações e qualquer notícia, andamento sobre esse processo, você volta aqui, por favor. Claro, um prazer sempre estar aqui com vocês. Nem precisa chamar que eu volto, sempre à disposição. Tchau, tchau.
Valeu, obrigado. Já prepara aí, Júlio, hein? Que tem férias aqui dessa apresentadora. Ih, já foi. Foi preparar a mala já muito rápido. PVC, último assunto que eu tenho 4 minutos para te liberar, daí o Hernan fica mais um pouquinho aqui com a gente. Hoje é quinta-feira e o torcedor não sabe ainda onde vai ser o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco no domingo. Domi, isso aqui é muito grave, porque é o entendimento do que é um equipamento público. O Maracanã, há 5 anos, desde 2019, é tratado pelo governo do estado do Rio de Janeiro como um puxadinho. Isso a gente sabe. Mas ontem foi o ápice disso. Por quê? Porque você tem um jogo no final de semana no Maracanã, que é o Fla-Flu, disputado pelos 2 clubes que têm o termo de concessão provisório do Maracanã. O termo de concessão deixa explícito que os clubes de futebol profissional do Rio de Janeiro têm o direito de utilizar o equipamento se houver datas. E já houve, no ano passado, uma liminar concedida pelo juiz Mauro Nicolau Júnior, dizendo que os clubes não podiam ter má vontade em liberar o equipamento e que do processo da concessão liberar para outros clubes. Então, quando se veda o uso para outro clube, está se descumprindo o que foi assinado sobre um equipamento público. Bom, ponto parágrafo. Ontem à tarde, depois da gente trazer a informação aqui no de primeira, o consórcio Maracanã divulgou uma nota dizendo que não tinha recebido em tempo hábil o pedido do Nova Iguaçu para mandar seu jogo contra o Vasco no Maracanã, e que a Federação do Rio de Janeiro disse que o Nova Iguaçu tinha indicado Volta Redonda. Imediatamente depois disso, o Nova Iguaçu divulgou uma nota dizendo: não, eu quero jogar no Maracanã. O Maracanã é que não me respondeu. E ao ser informado pela nota do Nova Iguaçu, no início da noite de ontem, o governador Cláudio Castro disse que o Maracanã estava disponível. É óbvio que está disponível. Vamos voltar lá para 20 de agosto, data da liminar do juiz Mauro Nicolau, que deu ao Vasco o direito de jogar contra o Atlético Mineiro. Ali havia um problema e que poderia ser justificado por Flamengo e Fluminense. O Fluminense tinha jogado no sábado contra o Coritiba e jogaria na quarta-feira contra o Olímpia. Então, de fato, quando o Fluminense dizia que haveria um problema com o gramado, poderia haver. E mesmo assim, o juiz Mauro Nicolau deu a liminar, dizendo que pelo termo assinado de uso, era obrigatório ceder. Nesta semana, Fluminense e Flamengo jogam no sábado, e se Nova Iguaçu e Vasco jogarem ou jogassem em Volta Redonda, não haveria jogo no Maracanã. Nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo, nem segunda de novo. Porque tem data FIFA semana que vem. Então, qual é a razão objetiva para você vedar o uso de um equipamento público para um clube de futebol profissional do estado do Rio de Janeiro, sendo que o equipamento pertence ao estado do Rio de Janeiro? Tem um termo de concessão. E a prioridade é de quem paga essa concessão. Fluminense e Flamengo pagam 28 milhões de reais para usar por um ano. Mas o termo de concessão exige a liberação do equipamento se houver data. Então, o que houve ontem foi um abuso da utilização de um equipamento público. Até este momento, o jogo não voltou para o Maracanã. Ontem, assim que a gente saiu do ar, a Federação do Estado do Rio de Janeiro divulgou a tabela dos jogos do final de semana, com Fluminense e Flamengo no Maracanã, Nova Iguaçu e Vasco da Gama em Volta Redonda. À noite, depois do depoimento do Cláudio Castro, aparentemente o jogo volta para o Maracanã, mas ele ainda não está marcado para o Maracanã no domingo à tarde. E hoje é quinta-feira. E os ingressos não começaram a ser vendidos. Então, o alerta disso daqui é: o Maracanã precisa de uma licitação definitiva. Não pode ser tratado como puxadinho. E 2,
mesmo depois da licitação definitiva, a licitação vai fazer um termo de concessão que vai ter regras. E essas regras têm que ser cumpridas do uso de um equipamento público, não é privado. E ainda coloca uma terceira, o torcedor tem que ser mais respeitado, né? É um absurdo isso, jogo quinta-feira e ninguém sabe se vai poder ir, onde que vai ser, se tem que comprar passagem, se não tem, se vai faltar no almoço de família ou não vai, né não? PVC, 12:02, tchau, beijo, tá atrasado, corre, bom almoço. A culpa foi minha que falei demais. Tchau, até amanhã. Até. Hernanzito, pra gente terminar. Não, e você acha que, assim, nesse lance todo, eu estava conversando ontem com a galera do Nova Iguaçu também, e o Cal, que é o Carlos Vitor, o técnico, me falava assim, ele usou até um termo muito parecido com o que o PVC usou ontem no de primeira. Ele falou assim, é uma briga de cachorro grande, não dá para a gente querer se meter, porque a gente não tem nada a ver com essa história, né? O Nova Iguaçu tá lá querendo só arrumar um campo para jogar. E aí ele até estava me dizendo, isso em off ali, antes da entrevista, antes do jogo ali, ele falava assim, é bom, por um lado, jogar lá em Volta Redonda, porque o campo é menor, você não tem a massa toda vascaína lotando o Maracanã como aconteceria, ou agora deve acontecer de novo, porque dá para você ter a chance de esportivamente jogar de igual para igual. O campo é menor, as condições, não tem tanta torcida, então até estava legal para eles a jogar em Volta Redonda, mas aí agora mudou tudo de novo. Que loucura. Mas tem também o valor, né? Porque no primeiro jogo, no Maracanã, cada equipe levou mais de R$500 mil. Também não é pouca coisa para se considerar, né? Não, e aí tem o lado financeiro. Como ontem tinha 7.226 pessoas lá em Brasília, a renda foi quase 1 milhão, só que a grana do aluguel, o vender o mando de campo, rendeu ao Nova Iguaçu uma grana boa. Então tem a questão financeira, mas me parece, e a sensação que eu tive conversando não só com o treinador, com o Andrezinho, ex-jogador que é dirigente lá, e alguns atletas, os caras vão para tentar fazer história e chegar na final do Carioca, né, do Campeonato Carioca. Não tem essa. Então, assim, tem a parte financeira? Tem, mas os caras jogam bola e jogam bem para chegar numa decisão. Mais ou menos o do São Bernardo contra o Corinthians também, que a gente falou, né? Para a gente encerrar, Hernan, Luiz Guilherme, alvo do Mônaco, pode deixar o Palmeiras? É um jogador que desperta interesse de vários clubes, como me disse uma pessoa do Palmeiras. Só que o Mônaco demonstrou interesse. Essa matéria que eu assinei junto com o Bruno Andrade ontem, e o Mônaco já vem observando o jogador, já vem analisando números, scout e tudo mais. O Palmeiras me garante que não há nenhuma negociação aberta, não há nenhuma conversa iniciada com o Mônaco, mas há a possibilidade e existe a grande chance da janela do meio do ano o Mônaco chegar com uma oferta para o Palmeiras. Aí vai depender muito do Palmeiras querer vender o jogador ou não. O Luiz Guilherme é um jogador que está no profissional, vem sendo utilizado pelo Abel, mas nas últimas partidas ele não tem entrado no Campeonato Paulista. Aí entra muito uma situação do clube querer vender o jogador e principalmente do jogador querer sair, né? Tem, por exemplo, o Kevin, que ganhou a Copa São Paulo, foi o melhor jogador, foi vendido para o Shakhtar. O desejo do Kevin foi, naquele momento, sair do Palmeiras. O Palmeiras até queria segurar o Kevin, mas aí o Kevin deu sim para a negociação. E o Shakhtar tentou 1, 2, 3 vezes, foram 3 propostas, 2 recusadas, e aí a última aceitou, porque a condição financeira era próxima daquilo que o Palmeiras imaginava. Então depende muito do jogador. É claro que esse reta final de Paulista, esse início de Brasileiro, de competições até a janela, pode ter uma resposta ali. Então o Mônaco tem acompanhado. O Mônaco hoje é o time que está um pouquinho à frente em relação aos outros que consultam para ter o Luiz Guilherme. Vamos ver. Vai ser interessante ver essa janela com os garotos do Palmeiras no meio do ano. E a gente tem o cara da janela de transferências, André Hernan, trazendo notícias de bastidores de primeira aqui no De Primeira. Valeu, Hernan, e valeu você que acompanhou a gente, que mandou mensagem, que deixou like. Batemos nossa meta de likes. Fiz uma meta humilde,
E chegamos lá. Eu acho que é isso. Estava faltando humildade aqui nos meus pedidos de likes. Amanhã vocês vão ver. Eu pedi só 100 para a gente bater muito rápido. Até amanhã, gente. 11 horas da manhã. 100zinho, né? Tá show, né?